Bom, pessoal, ó, então, continuando, né, da aula de filosofia sobre, né, as ideias do Platão, a gente, né, continua, lembrando que na outra aula a gente falou sobre a teoria, né, do mundo das ideias, do Platão, né, de que tudo que existe nesse nosso mundo sensível material são cópias imperfeitas das formas perfeitas que existem no mundo das ideias. Né? E aí vimos o mito da caverna, né, toda a explicação do mito da caverna, que também está nesse livro A República, né? E agora a gente vai ver a ideia da política do Platão. Né? O Platão ele escreveu esse livro, né, com o nome original em grego de Politeia, né? É, escrevendo e descrevendo principalmente um diálogo entre o Sócrates e o Glauco, né, como era de como era comum Platão escrever, né, diálogos entre o Sócrates e outras pessoas. Só que nesse livro, entre outras coisas, o Platão ele explica o que seria para ele ou como seria para ele a ideia de um governo ideal, né, com um governante ideal. E aí, por que que fica conhecido como República, né, esse livro? Porque foram os romanos que deram esse nome. Lembrem-se que república é uma palavra que vem do latim, né, com a junção das palavras res, que é coisa, e pública, que é público. Então, nós temos aí, né, a república, né, e a politeia, né, texto original a politeia do Platão. E aí, então, lembrem-se do que aconteceu com Platão quando Sócrates morreu, né, quando Sócrates foi morto. Foi condenado, né, foi julgado e condenado pelos cidadãos de Atenas e foi condenado a beber um copo de veneno, né, ele bebeu e acabou morrendo. Com a morte do Sócrates, o Platão acaba indo embora de Atenas, com receio de que acontecesse algo com ele também, né, porque ele concordava, ele concordava com as ideias do Platão, discordava em muito, né, dos cidadãos atenienses do governo ateniense ter condenado o seu mestre, e aí ele vai embora, né. Então, nesse período que ele vai, né, ele começa a pensar, ele começa a elaborar, né, a sua crítica ao governo de Atenas, que era a democracia. Ele começa a elaborar uma crítica à democracia de Atenas. E aí ele começa pensando, né, qual seria a melhor forma digamos que estabelecer um governante, né? Se seria pegar um rei e ensinar a ele filosofia, né? Ou seja, em que um rei se tornasse um filósofo, ou pegar um filósofo e colocar ele como rei, né, como governante. Então, o Platão ele começa pensando a primeira, né, em usar um rei e ensinar filosofia para o rei, para que o rei, sabendo, né, sobre filosofia, para que o rei pudesse governar de forma honesta, de forma usando a razão, né, que um filósofo usa. Então, o, o Platão primeiro ele vai pensar que daria para, né, para ter um rei filósofo. Só que logo ele desiste dessa ideia. Por quê? Porque ele percebe que se a pessoa, se ela tiver nascido para ser rei e antes de ser filósofo, antes de ter contato com a filosofia, ela ter alguns anos de vida, né, destinada ali a ser rei, né, como príncipe, provavelmente, ela vai ser corrompida de alguma forma. Ela vai ter o seu caráter corrompido. Seja vendo o exemplo do pai como rei, seja ouvindo opiniões das pessoas, de qualquer forma que seja, ela vai ter o seu caráter corrompido. E aí não adiantaria ela aprender filosofia, que o caráter corrompido já estaria, né, perdido. Então, ele abandona essa, né, ideia e ele passa a pensar na ideia contrária, na outra ideia, né, de pegar um filósofo de vocação, alguém que é filósofo, né, de vida, né, vive como um filósofo, né, e colocar ele como rei. E aí o Platão passa a pensar que isso daria certo, né? Só que para isso dar certo, precisaria de uma certa igualdade, né? Para poder decidir quem seria o melhor, né? Quem seria realmente os que ocupariam esse cargo da melhor forma. Então, ele começa, né, a pensar
forma de política como uma alternativa para a democracia ateniense. Ele quer que esse governo que ele está criando, que ele que ele substitua o governo da democracia de Atenas, porque ele vai dizer que a democracia de Atenas não era igualitária, não era um modo de governo que tornava igual, né, a participação dos cidadãos, né? Por quê? Porque lembrem-se que a democracia ateniense funcionava da seguinte maneira: o, era cidadão, todo homem maior de 21 anos, filho nascido em Atenas, com pai e mãe nascido em Atenas, com a família de Atenas. Então, dois homens, um de família pobre e outro de família rica, que atendessem esses requisitos, eram considerados cidadãos de forma igual, igualmente cidadãos. E tinham ali os mesmos direitos, podiam falar, ter a mesma participação nas decisões da cidade, nas discussões na Ágora, na praça política de Atenas. Porém, o Platão vai dizer, desses dois, quem foi o mais preparado para poder ser cidadão, exercer o papel de cidadão? Foi o da família rica, que teve dinheiro, que teve educação por muito mais anos na vida, que teve dinheiro para pagar professores, lembra dos sofistas, que eram professores de retórica, que os cidadãos contratavam para ensinar retórica para eles. Então, o Platão vai dizer que essa forma da democracia ateniense ela é desigual, porque na linha de largada tem alguns ali que largam na frente já, e que são esses que têm essas melhores condições. E aí o Platão vai e afirma que para transformar essa corrida, para colocar todo mundo na mesma linha de largada, no mesmo nível, precisa abolir a propriedade privada. Então ele vai dizer que o Estado deveria ali gerir todas as propriedades da cidade e que as famílias não deveriam possuir propriedade privada, porque aí você estabelece uma igualdade econômica que vai dar que vai colocar todos eles na mesma linha de largada, todos um do ladinho do outro, e não deixar que alguns saiam na frente, e já comece de modo desigual desde o começo. E aí então, o Platão ele passa a, a estabelecer como deveria ser a forma que a sociedade deveria crescer, para poder então entre eles escolher ali ver quem realmente era o melhor para ser o governante ideal desse governo ideal, Então, primeira coisa, ele afirma que os filhos devem ser retirados dos pais bem pequenos, ainda bebês bem pequenos, e serem criados pelo Estado, com tutores filósofos, sendo criados por tutores filósofos. E por que isso? Pelo mesmo motivo lá que a gente falou agora há pouco, que não tem como, não dá certo um rei aprender filosofia, e tentar ser um rei honesto. Por que não vai dar certo? Porque se as crianças crescerem alguns anos com os pais, as crianças vão acabar aprendendo com os pais algumas coisas erradas e o caráter das crianças vai ser corrompido. E aí não tem mais volta. Então, lembrem-se que Atenas, por exemplo, Esparta, por exemplo, perdão, Esparta retirava as crianças das famílias, o governo retirava as crianças das famílias aos 7 anos, os meninos aos 7 anos. O Platão vai dizer que 7 anos já não dava mais, porque o caráter já estava em grande parte formado. Então, deveria ser retirado bem pequeno. E aí, como ocorreria a criação de todas as crianças da cidade? Por quê? Para criar uma geração inteira de pessoas que tiveram ali a mesma educação, as mesmas oportunidades e partiram todas do mesmo ponto. Para que quando se escolha o filósofo que vai governar a cidade, todos tenham tido a chance de poder ter chegado lá naquele ponto. E aí ele fala, primeira questão, homens e mulheres teriam que ter as mesmas oportunidades. Aí ele fala de educação, de aprender as mesmas coisas. Inclusive, as mulheres deveriam, por exemplo, aprender a combater, os homens aprender a arte sensível. Porém, ele vai dizer, isso não dá para a gente dizer que era uma igualdade de gênero. Por quê? Porque não vai ser uma igualdade na prática. Lembre-se que o mundo antigo era em grande parte machista, muito machista. Então, a ideia aqui de permitir que as mulheres tenham as mesmas, tenham o mesmo aprendizado que os homens,
seria aí para forçar os homens a buscarem ser melhor que as mulheres, né? Porque imagina, por exemplo, a vergonha de numa batalha, né? Isso é, né, palavras, né, do Platão, né? Imagina a vergonha de um homem perder para uma mulher numa batalha, né, num conflito. Então, isso era essa ideia deles de colocar as mulheres aí com as mesmas oportunidades dos homens, não era uma questão de igualdade, era uma questão de incentivo aos homens, principalmente. Então, não dá para dizer, né, que era igualdade de gênero. E aí, né, quais coisas seriam ensinadas para essas crianças desde pequeno? A filosofia pré-socrática, né? Então, as principais coisas que eles deveriam aprender e ter contato, né, e estudar, eram as ideias filosóficas, né? E aí, começando pelos pré-socráticos. Quais pré-socráticos? Principalmente aqueles da filosofia da natureza, os primeiros filósofos, o Tales de Mileto, o Parmênides, o Heráclito, o Pitágoras, os filósofos que queriam desvendar como que funciona o universo, a natureza, né? Então, esses pré-socráticos deveriam ser estudados. Aí estudaria-se geometria, e não simplesmente estudar geometria para aprender a calcular e a achar respostas, não. Mas aprender geometria de forma profunda. Né? Para quê? Para enxergar no mundo a matemática que existe no mundo, para ver a matemática no mundo. Né? Então, para você olhar para um objeto e ver naquele objeto qual é a forma geométrica que ele tem e conseguir enxergar além, né, do que os olhos podem ver, digamos assim. Né? Porque aí você olha, por exemplo, você olha uma porta, ela é retangular, e aí você vê a porta, você vê o material que ela é feito, né, o formato que ela é feito, mas você não vê a matemática nela na hora que você olha para ela. Né? Então, as pessoas deveriam pensar assim, mais profundamente. E para isso, o estudo da geometria. Então, olhar para as coisas do mundo e conseguir enxergar além do que simplesmente a visão, né, consegue captar. Aprender a arte, né, para ter ali um nível de sensibilidade, tá? Então, todos deveriam ter contato com a arte para ter uma certa sensibilidade, né? Mas tinha que ser uma sensibilidade num nível adequado, né? Numa medida adequada. Não podia ser muito sensível. Por quê? Porque isso tornariam eles sentimentais demais. E aí as decisões tomadas por impulsos, por sentimentos, não são decisões racionais e não são certas decisões políticas. A política deve ser tomada as decisões políticas devem ser tomadas de modo racional. E por isso, né, algumas peças das tragédias gregas, que eram, né, geralmente muito tristes, as obras do Homero, né, acabam sendo proibidas pelo Platão. Platão vai dizer que essas obras não deviam ser estudadas, né, porque elas causam muito sentimentalismo. E aí, a disciplina física, né? Cuidar do equilíbrio do corpo, né? Ter um corpo saudável para ter uma mente saudável, né? Então, das ideias aí do Platão, os romanos tiraram lá, né? O corpo são, mente sã, né? Então, a ideia de ter ali uma disciplina física, né? De ter um corpo muito bem saudável para ter uma mente bem saudável, né? Ser completamente saudável, digamos assim. Todos deveriam cumprir o serviço militar obrigatório, tá? Entre os 16 e os 18, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque se eles estão construindo uma cidade ideal, um governo ideal, né, todos têm que proteger, ajudar a defender essa cidade ideal. Então, ela tem que ser protegida, ela tem que ser defendida. Então, você tem que ensinar a todos os cidadãos da cidade, a todas as pessoas, os habitantes da cidade, a saberem defender a cidade. E, então, com essa educação toda ali, até mais ou menos os 18, 20 anos, né, todo mundo teria aí a mesma oportunidade de educação. Todos os habitantes, né, da cidade, da polis. Né? Porém, a partir dos 20 anos começaria, né, o processo de separação da sociedade. Né? Aos 20 anos haveria ali a primeira grande eliminação. Eles fariam várias provas envolvendo todos esses estudos que eles fizeram.
né? Estudo da filosofia, da geometria, atividades físicas, eles fariam várias provas e, se fossem reprovados em pelo menos alguma, eles eram eliminados. Então, algumas pessoas seriam eliminadas nessas provas, nessa prova dos 20 anos, e esses eliminados, eles eram considerados as pessoas que tinham nascido com a alma de bronze, né? Essas pessoas, elas têm na alma, o Platão vai dizer, que tem na alma o apetite como principal sentimento, né? Como, digamos assim, como marca, né? A marca principal da alma dessas pessoas que são eliminadas no primeiro teste é o apetite, né? É a vontade de fazer, né? A vontade de ter, de fazer. E aí, esses precisam ter esse seu apetite dominado para transformar ele em temperança, ou seja, para transformar ele em ações positivas, né? E não que eles façam ou acabam destruindo tudo, não, para que eles construam, para que eles produzam. Então, essa galera que seria eliminada na primeira grande eliminação, aos 20 anos de idade, eles se tornariam os agricultores, eles seriam os produtores, os artesãos. Então, eles não tinham, eles não teriam opção, tá? Não é opção. Então, se você foi eliminado na primeira prova aos 20 anos, você tem que ser, é obrigatório que você seja um artesão ou um agricultor, para poder prover o sustento material de toda a cidade. Porque outros não vão ser produtores, não vão ser artesão. Então, seria aí importante que esses cumprissem esse papel. Então, assim, era uma imposição mesmo, era uma imposição. Todos seriam obrigados a aceitar, né? Aí, depois, eles continuariam estudando, continuariam tendo contato com aquelas coisas, continuariam estudando, continuariam treinando o corpo. Haveria uma nova eliminação aos 30 anos, 10 anos depois. Nessa segunda grande eliminação, né, de provas também de todos aqueles requisitos, os que fossem eliminados eram considerados que possuiriam a alma de prata. Eles teriam na sua alma gravada a marca da ira, né, da raiva. E aí eles seriam então os defensores, eles seriam os guerreiros, os guardiões, né? E aí esses, que seriam eliminados aos 30 anos, eles teriam que ter a sua ira, né, a sua raiva lapidada para transformar ela em uma coragem perfeita, em uma coragem plena. E isso faria com que eles fossem aí então os guerreiros, os protetores da cidade, né? Os que conseguissem passar dessa eliminação, conseguissem não ser eliminados, estudariam dos 30 aos 35 estudos de filosofia pura, aí entra o estudo da filosofia do Sócrates, da filosofia de vários outros autores, de alguns textos do próprio Platão, para que eles tivessem ali contato com a filosofia pura, com as ideias mais profundas da filosofia. Esses eram considerados que tinham a alma de ouro, né? Que seriam então os filósofos, né? A partir daí, eles seriam considerados já filósofos. Porém, aos 35 anos, eles entrariam no último teste. Aos 35 anos, eles eram jogados na cidade, sem casa, sem dinheiro, sem família, e eles tinham que sobreviver como políticos. Então, eles tinham que se relacionar com os agricultores, com os guerreiros, e eles tinham que conseguir onde dormir, o que comer, eles tinham que se virar para sobreviver 15 anos, até os 50 anos de idade, né, sem a ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém, não, perdão. Sem a ajuda do Estado. Sem ajuda do Estado. Sem criar uma família, sem ajuda do Estado. Eles tinham que se virar. E aí, se eles conseguissem, né, sobreviver até os 50 anos de idade, os 50 anos de idade, né, de idade não, né, de idade, aí sim eles poderiam ser considerados magistrados. Aí sim eles poderiam estar considerados prontos para assumir o governo, né? Então, reparem que, primeira questão, Platão ele vai dar a mesma oportunidade para todos,
porém vai definir que os que forem eliminados, eles têm que aceitar que eles têm uma determinada função na sociedade. E eles não podem sair dessa função, eles têm que realizar essa função para que tudo funcione. Então, é uma imposição aí, que é uma imposição, quando a gente fala nos seres humanos, é uma imposição muito complexa. Você impor a uma pessoa o que ela vai ser a vida inteira é algo extremamente complexo. E a gente sabe que muitas vezes não funciona. Então, e aí, vocês repararam, provavelmente repararam aí, que o Platão vai dizer que a alma, a alma humana, ela tem certas marcas, ou seja, a alma ela tem certas características. E aí, primeira questão, o Platão não vai usar a, a definição de alma, a alma humana, do mesmo jeito que, exatamente do mesmo jeito que as religiões, tá? Então, o Platão vai usar o termo, a definição de alma humana de forma diferente, né? De forma um pouco diferente, com as ideias próprias dele. E aí, então, ele vai dizer o seguinte, a alma dos seres humanos, ela pertence ao mundo das ideias. Lembrem-se lá do mundo das ideias e do mundo sensível. No mundo sensível, pertencem os objetos materiais. E nós, como nós temos o nosso corpo pertence ao mundo sensível. Então, por isso que ele tem aquelas duas características do mundo sensível. Por isso que o nosso corpo é imperfeito, e um dia ele vai acabar. A gente vai morrer e ele vai apodrecer. E vai deixar de existir. E aí, o Platão vai dizer que o nosso corpo é assim, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela é a nossa ideia perfeita, a nossa forma perfeita. Então, quando a gente morre aqui, a alma, ela volta para o mundo das ideias. Ela volta como se ela voltasse, ela pertence ao mundo das ideias. Então, a alma, ela não morre, o que significa que ela sempre existiu e sempre vai existir. Então, quando a gente nasceu nesse mundo, a nossa alma foi inserida no nosso corpo material e aí ela vai passar o tempo da nossa vida aqui dentro do nosso corpo, junto com o nosso corpo. E aprendendo as coisas que a gente aprender, vivendo as coisas que a gente viver. Então, a nossa alma vai pegar toda essa experiência aí, todo esse conhecimento da vida. Porém, quando a gente morre, a alma ela passa por um processo de, como se fosse um processo de, vamos dizer assim, de reciclagem, digamos assim. Por quê? Porque a alma ela vai para o mundo dos mortos e ela acabaria voltando para a Terra no corpo de outra pessoa, em outro corpo, mas a mesma alma. E aí o Platão ele vai explicar, que então essas almas elas têm marcadas nelas uma característica própria. Então existem 3 tipos de almas: a alma dos trabalhadores, que são as almas marcadas pelo desejo, pela paixão. Essas almas, a marca delas, é o apetite, é a vontade. Aí tem a alma marcada pelos guerreiros, pelos guerreiros, e aí eles têm a ira como principal marca da alma, e que eles vão ser os guerreiros, a cólera, a ira, e tem aqueles que têm na alma a alma marcada pela razão, que seriam então os filósofos, a filosofia, e esses seriam os destinados a serem os governantes. E o Platão ele vai explicar essa ideia da alma retornar através do mito de Er, da citação do rio Létis. Ele vai dizer que no mito de Er, Er morre e ele vai para o mundo dos mortos, e lá no mundo dos mortos ele é julgado, junto com outras pessoas que morreram, e aí eles são separados. Na primeira parte, as pessoas são separadas. Então, algumas vão para um lado, outras vão para o outro. E cada uma delas passa por lugares diferentes, dentro do mundo dos mortos, dependendo do que fez na Terra, naquela vida. Depois, todos eles se encontram num deserto. E aí, atravessando esse deserto e pulando no penhasco que tem no final desse deserto, eles reencarnam aqui nesse mundo. Reencarnam como bebezinhos aqui nesse mundo.
Então, esse é o ciclo da alma, das almas, né? Então, ao atravessar o deserto e chegar no fim do deserto, próximo do abismo, há um rio e que eles têm que atravessar, né? Para poder, em que eles têm que passar pelo rio para poder pular, né? Então eles passam por um rio, é o rio Letes. E aí o que acontece? Eles tem gente que atravessa o deserto e aí fica com muito desejo e aí chega lá no final, vê o rio e bebe, 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 bebe um monte de água, né, para matar a sede, não consegue parar por conta do grande desejo de matar a sede e aí pula, né, e reencarna como um bebezinho. Tem gente que vai impetuoso, enfrenta o deserto e vai e dá o seu melhor e aí vê o rio e bebe, 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 logo se cansa de beber e pula, né? E pula para reencarnar. E tem aquele que atravessa o deserto, né? Questionando, né, a travessia, questionando o sentido da travessia, chega no final do deserto, vê o rio e questiona por que tem um rio no deserto. Nossa, por que tem um rio no deserto? É muito fácil isso aqui, né? Muito estranho. Bebe um pouquinho da água e pula. Né? Então, essas três pessoas diferentes são essas três almas diferentes. Né? O que bebe, 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 bebe muito são os trabalhadores, que aí eles não vão ter, eles vão reencarnar nesse mundo tendo esquecido grande parte do que eles aprenderam, a maioria das coisas que eles aprenderam. E por que é esquecido? Porque o rio Letes, esse rio que eles bebem, é o rio do esquecimento. É o rio do esquecimento que eles têm que passar, que as almas passam antes de reencarnar. Então, quanto mais se bebe a água do rio Letes, mais se esquece da vida que teve, dado que aprendeu. Então, os trabalhadores, por isso que os trabalhadores, eles são eliminados logo no primeiro teste, nos primeiros testes. Os guerreiros que não bebem tanto, são eliminados no segundo. E os filósofos, que são aqueles que bebem só um pouquinho, eles vão até o final. Né? Então, com essa explicação, o Platão ele explica o porquê, né, que ele vai dizer que a sociedade deveria ser organizada dessa forma, baseado na marca da alma. Por quê? Porque a alma ela é perfeita, ela pertence ao mundo das ideias. E como ela é perfeita, é isso que tem que ser usado para dividir a população na sociedade, né? Para poder termos aí o mais próximo da perfeição possível.